Bom, o Lourosa Lamas não é um jogo qualquer, é de facto um jogo diferente, já é há muitos anos. Ainda hoje, nas camadas jovens e nos veteranos, aliás, temos sábado o joguinho, não é? E é diferente para as pessoas que viveram, portanto, o futebol na década de 60, 70, 80, e aí sim, eles eram de facto jogos muito intensos, com muita rivalidade, em alguns casos direi de que exagerada, mas nunca houve nada de anormal, chamemos-lhe assim, entre a massa associativa do Mocidade de Lourosa e da União de Lamas. A não ser alguns atritos, quando o Lourosa subia, ou quando o Lamas subia e o Lamas descia. Houve um ano em que houve de facto uma dupla alegria para os adeptos do Lusitânia. Foi quando o Lusitânia Lourosa subiu da terceira divisão para a segunda, e a União de Lamas nesse mesmo ano desceu da segunda para a terceira. Não nos encontramos nesse ano, portanto, a jogar na segunda divisão. Acho que foi a única vez, creio, de que o Lusitânia Lourosa esteve, portanto, a nível da segunda divisão por cima. Mas de facto nós temos que respeitar, eu respeito muito como adepto a União de Lamas, porque acho que a rivalidade faz falta, e a União de Lamas, estando à frente do Lusitânia de Lourosa, nós queremos de facto pelo menos igualar o União de Lamas. Factos que me tenham marcado aqui, houveram na minha infância pelo menos foi um golo que eu vi aqui que o Lusitânia de Lourosa sofreu muito próximo do fim. Estava a ganhar 1-0 e eu era uma criança, e lembro-me perfeitamente do jogador. Se chamava Romão, chamavam-lhe até o professor Romão. Mais tarde eu conheci o senhor, que fez um pontapé fantástico, portanto, a faltar muito pouco tempo para acabar. Nós pensávamos que íamos ganhar 1-0, e das poucas vezes que o União de Lamas empatou e ganhou aqui em Lourosa, e essa foi uma das vezes. Lamas Lourosa. O Lamas Lourosa é um jogo fora do comum. O Lourosa Lamas. Hoje as pessoas não estão assim tão apaixonadas por estes derbys, mas ainda este ano nós fizemos aqui sentir no Lourosa de que na verdade o futebol está vivo e bem vivo entre as duas equipas. De qualquer das formas, eu estou aqui para falar mais do passado do que do presente, e nesse sentido eu quero lembrar de que as gentes de Lamas e de Lourosa deviam voltar outra vez àquela paixão antiga. Se isso não acontecer, mais dia menos dia vai morrer, portanto, o tal problema de dizer-se que um campeonato sem Lamas Lourosa não é um campeonato. É a minha opinião. De qualquer das formas, quero fazer sentir de que ganhei algumas vezes aqui em Lourosa, mas também já perdi aqui. Empatei, ganhei em Lamas e também empatei e também perdi, e acho muito salutar, portanto, esta vivência desportiva entre os adeptos de Lamas e de Lourosa, independentemente dos fatores negativos que, em milhões de jogos que fizeram entre as duas equipas, aconteceram, mas isso só acontecia precisamente por causa da paixão existente entre os dois clubes, porque embora nós sejamos todos amigos, somos todos amigos, no dia do Lamas Lourosa, Lourosa Lamas, deixámos de ser amigos naquela hora e meia, queremos é que uma equipa de gol a outra. É natural, e quem disser o contrário é mentiroso. E a prova evidente disso aí é que houve vários derbys entre o Lamas e o Lourosa. Eu lembro por exemplo, em Lamas, em que o Lourosa tinha de pontuar em Lamas, porque na semana seguinte jogava aqui com o Famalicão, que era o primeiro classificado no tempo do Reinaldo, que era uma grande equipa, e as previsões eram de que o Lourosa ia perder em casa com o Famalicão. Tinha de pontuar em Lamas para não descer. E o Lamas ganhou 1-0 ao Lourosa aos 83, 84 minutos, com um golo em que eu disse: dá aqui a bola ao lado, e agarrei, piquei a bola por cima, e o Farias marcou o golo, e eu fui buscar a bola dentro da baliza, e 3 jogadores de Lourosa, o Pedro, o Pinto e o Diniz, deram malta coça dentro da baliza, e eles mesmo em Lamas não tiveram medo nenhum de marrear. Eu levei ali coisa, e olha, no dia seguinte estávamos sentados no nosso café em Espinho, eu tinha aqui as marcas no pescoço das unhas de um deles.
Mas não deixei de ser amigo deles, porque eles sentiram que naquela hora eu tinha vontade de os mandar para a terceira divisão, e eles, na semana seguinte, para contrariar, portanto, aquilo que nós queríamos, que eles descessem, o Lamas foi perder a Paços Brandão para o Paços Brandão não descer, e o Lourosa ganhou 1-0 ao Famalicão, ficou o Lourosa desceu o Paços. Essa é uma das histórias que tem por trás disso aí outra história com interesses e outras coisas mais, que são faladas no livro do Lamas, porque não vale a pena citar nomes, mas isso aconteceu. Da União de Lamas, vamos falar das histórias em Lourosa, como é evidente. Ora, há diversas, aquelas que eu me lembro agora, por exemplo, em 1957 ou 58, tinha 12 anos ou 13 anos, Lamas vai jogar ao Lourosa, está a ganhar 1-0, uma invasão de campo, o Arte foge para os balneários e portanto, a Associação de Futebol da Aveiro obrigou a repetição de jogo na terça-feira seguinte. O Lamas vai lá fazer a segunda parte, Amorim Irmãos, por uma questão de bairrismo, às 4 horas deixa o pessoal ir embora da fábrica, toca as sirenes para nós aparecermos na máxima força, e o Lamas manteve o resultado, continuou a ganhar 1-0, mas na parte final do jogo o Neca de Benjamin teve muitos problemas para vir embora. Depois há as outras histórias, por exemplo, em 72 vamos lá jogar para a Taça Portugal, estávamos a ganhar 2-0 ao intervalo, o Kim Lima Rodrigues, o Isaías e o Salazar no túnel deram uns apertos lá no Carlos Paranhos, começou a segunda parte, livre em direto no meio campo do Lamas, o Arte levanta o braço, o jogador de Lourosa tira a bola lá para o barulho, o Delfim armado em berdalhão, deixa a bola entrar e o Arte centro, gol 2-1, e o Lourosa acabou por armar o Lamas 5-2. No prolongamento, chegou 2-2 depois o Lourosa armou o Lamas. Foi nesse dia aí que eu tive a saída mais infeliz da minha vida. Os adeptos de Lamas, furiosos, Lamas já estar a perder, 4-2, viraram-se para mim: tu não corres? Eu disse: não, eu não jogo horas extraordinárias. Eu não faço horas extraordinárias. Depois tive um diabo aqui para aturar aqui no Lamas. E outra história, fomos lá também outro jogo, naqueles desempates, portanto, quando o Lamas jogava com o Lourosa, e se ficasse empates em pontos, depois havia um jogo de tirateimas para ver quem ficava à frente. O Lourosa veio aqui a Lamas e num ano o Quimbelinha deu um soco no Ramos, o jogo não acabou, fomos embora, não houve taça para ninguém. No outro ano seguinte, o Lamas ganhou aqui 2-0 e fomos lá e voltámos a ganhar 2-0 também, mas nessa altura aí o fair play entre os jogadores do Lamas e do Lourosa foram espetaculares, mas nós estávamos à espera de uma vingança, porque o Lourosa no ano anterior tinha vindo aqui a Lamas à inauguração da Luz e os adeptos de Lourosa, para criticarem a fraca iluminação do estádio, vieram para aqui de capacete com as velas na cabeça. Isso foi na verdade, um vexame muito grande para os adeptos de Lamas e nós ficámos muito sentidos com isso, embora a gente tenha ganho 2-0 e o Lourosa estava na segunda divisão, o Lamas na terceira. Portanto, eles fizeram isso aí e nós ficámos muito sentidos com isso, porque foi, na verdade, a maior vergonha que nós passámos aqui nessa altura. E agora vou contar a última. O Lourosa um ano quis vir aqui jogar a Lamas com o FAF. Pediu autorização à Federação Portuguesa de Futebol sem pedir autorização ao Lamas. Ora, o Lamas fez uma assembleia, ver se deixava jogar aqui o Lourosa. Disseram que não. E a Federação marcou para aqui o jogo na mesma. No sábado, antes do jogo, viemos aqui de noite, cortámos aquela baliza ali, aquela baliza do lado norte. Cortámos a baliza não, aqueles ferros da baliza atrás, cortámos a baliza e escondemos as bandeirolas. E no dia seguinte de manhã, era o Manuel da Frada, o presidente. Chegou aqui e disseram: Manuel, não há balizas para jogar. E ele andou a arranjar uma serralharia que viesse aqui soldar outra vez as balizas, e às 3:45 estava-se quase para começar o jogo, o Maurizo, o roupeiro de Lourosa, disse: opá, não há bandeirolas. E tiveram que ir levar a Lourosa, e o Lourosa jogou aqui em Lamas com as bandeirolas de Lourosa, com as de Lamas não jogou. Houveram de facto dois momentos que eu recordo, que me deram um imenso prazer, portanto, um no Carrascal, no velhinho campo do Carrascal, e num resultado em que o Lusitano de Lourosa estava a perder 3-1 ao intervalo, e a minha falecida mãe, juntamente com as amigas, tinha os aventais arregaçados para cima, como era normal. Estavam muito tristes e eu também. Depois, na segunda parte, o Lusitano de Lourosa acaba por fazer o 3-2 e o 3-3, mesmo quase a terminar, marcado
pelo Amorim, que já morreu, era um jogador da Brigada, e recordo-me perfeitamente, portanto, desse lance, porque o guarda-redes do União de Lamas, nunca mais me esqueci, chamava-se Hipólito, e foi à procura da bola, pensando que ela não tinha entrado, começou à procura da bola na assistência atrás da baliza, perguntando aos adeptos, a bola, e pronto, e ela estava enfiada entre a rede, portanto, e o ferro. No cerco, como se diz agora. Exatamente, na gaveta. A outra já foi neste estádio, pronto, é que me deu de facto um prazer tão grande. União de Lamas estava a fazer uma época excelente, que acabou por subir, mas nós, se eles nos ganhassem aqui, faziam uma festa nesse dia. Então nós trocamos de treinador e foi o primeiro jogo do Álvaro Magalhães. Chegámos aqui e ganhamos 4-1. Quer dizer, foi de facto uma alegria tremenda, portanto, nós, de facto, termos ganho esse jogo. Mas o Lama não sabia. Mas depois ainda foi ao Maia perder 2-0 logo a seguir. E foi o Lourosa a ganhar aquilo lá, mas foi a salvação de Lamas, para o Lamas subir. Porque acordou, portanto, a direção de Lamas e a equipa, porque... Mas eu recordo que nesse dia estava aí toda a gente que se tivesse ganho ao Lusitano Lourosa já faziam a festa. Não sei se dava já para fazer a festa em termos pontuais. Ainda teve que lutar muito com o Moreirense. Exatamente. Depois acabou... Mas teve duas derrotas seguidas. Perdeu aqui com o Lourosa e perdeu na Maia a seguir, 2-0. Mas essa com o União de Lamas foi de facto uma vitória de que me encheu grande jogo. Muita alegria, porque foi um jogo espetacular. China, e nós tínhamos uma equipa de facto fantástica. Contei a história do Lusitano de Lourosa, portanto, que me deu uma tristeza muito grande lá em cima com o golo do seu irmão, porque era normal nós ganharmos ao Lamas em Lourosa. Por isso é que um empate soube mesmo a derrota. Vou eu ter de intervir outra vez. O que é que acontece? Gostava, com toda a sinceridade, de falar essencialmente nos adeptos também que me marcaram ao longo dos anos de que eu estive no Lusitano de Lourosa. Marcou-me essencialmente, portanto, o Sr. Manuel da Meca, marcou-me a Tia Albertina do Adão, o Minguinhos da Barba, que esse era mais meu adepto do que adepto do Lusitano de Lourosa, gostando, como é evidente, muito do Lusitano de Lourosa. E alguns dirigentes também passaram e que já partiram, tais como o Sr. Joaquim Lima Rodrigues, o Sr. Isaías da Rocha, o Sr. Henrique Salazar, o Sr. Pires, o Sr. Américo Ramiro. Não sei o nome deles. Não sei, exatamente, uma série deles que já foram e de que marcaram de facto pela paixão imensa do João de Grilo, pela paixão enorme que tinham por aquele clube e de que hoje eu espero de que os adeptos de Lourosa consigam nos próximos 100 anos fazer uma história lindíssima daquele grandioso clube e relembrar ou lembrar os adeptos, os jogadores e também, portanto, os dirigentes que compõem, como é evidente, e fizeram parte do Lusitano de Lourosa. Olha, hoje, Xavier, só um bocadinho. Eu hoje, depois de ver as instalações de Lourosa e ver aqui as instalações de Lamas, penso que estas equipas têm uma necessidade premente de voltar outra vez aos campeonatos nacionais. É certo que o Beira-Mar e as outras equipas poderão dizer a mesma coisa, mas o Lamas merece, o Lourosa, pela massa associativa, pelo seu passado e por tudo que fizeram em prol do futebol nacional, mereciam um lugar. Os seus adeptos e, portanto, e agentes da nossa terra, desta de Lamas e de Lourosa, mereciam um campeonato de maior valia para engrandecer o futebol da Aveiro e o futebol nacional. Fazem falta estas duas equipas no futebol nacional. Eu queria agradecer o convite que me foi feito pelo Xavier e pela empresa que ele representa para falar daquilo que eu mais gosto, que é de futebol. Recordar alguns momentos que vivi no União de Lamas e nas outras equipas, mas muito particularmente no Lusitano de Lourosa, que é a minha terra e é o clube do meu coração. Agradecer mais uma vez e desejar a todos os miúdos que começam, portanto, este fabuloso desporto que é o jogo do futebol, que o façam com muita paixão, porque sem isso
é muito difícil chegar ao patamar, portanto, que se pretende para se ganhar algum dinheiro. Desejo a todos os praticantes daquilo que eu mais gosto, que é o futebol, boa sorte e de que façam tudo, mas tudo, para nunca desistir. Se gostam do futebol, nunca desistam. É o conselho que eu dou, portanto, a todos os jovens que praticam este valoroso desporto. Faço minhas as palavras do Teixeira. Agradeço-me bem cá de fundo por toda a oportunidade que me deram de estar a falar de futebol e de outras coisas relacionadas com os derbys Lamas de Lourosa, Lourosa-Lamas, e aproveito a oportunidade também para dar uma dica aos jovens jogadores. Façam tudo com amor, carinho, paixão, entrega. Quem não fizer isso nunca chega a ser craque no futebol. Outra coisa que queria dizer é que o futebol já nasce com as pessoas, mas sem trabalho ninguém vai chegar. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade que me deu. Ainda não cortou, porque agora falta a minha. Podem-se juntar mais um bocadinho. Que falta o meu agradecimento em nome da Pure Soccer. Obrigado por este bocadinho. Mais um dia em que aprendi muito futebol, estou sempre a aprender futebol e agradeço-vos do fundo do coração esta disponibilidade que tiveram em partilhar com os nossos seguidores esta paixão que é o futebol e, nomeadamente e mais em concreto, o Lamas Lourosa e o Lourosa Lamas. Como nós costumamos a despedir-nos em escrita e hoje vai ser a primeira história em vídeo, sejam Pure. Obrigado.